Mateus, capítulo de número 5, e vamos ler a sequência, o versículo de número 13. Diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Amém? Eu confesso para vocês que eu pensei e eu pesquisei e eu iria trazer, para colocar até mesmo no telão, algumas manchetes dos jornais, das notícias. Sabe aquelas notícias mais absurdas? Eu procurei, eu pesquisei. Mas de verdade, irmãos, eu não preciso trazer manchetes aqui, colocar G1, colocar a Folha de São Paulo, colocar a Tribuna, The Guardian, ou qualquer outra coisa assim, para comprovar algo que você já sabe. O mundo que nós vivemos está cada vez mais perdido, não é verdade? Você consegue observar e notar isso? Embora algumas pessoas defendam que o homem do mundo moderno é evoluído, que nós alcançamos muitas coisas, e glória a Deus por isso. Embora nós tenhamos avançado na tecnologia, embora nós tenhamos avançado na medicina, a verdade é que nós não conseguimos esconder quando nós assistimos um telejornal, quando nós vemos uma matéria no celular, é que essa terra que nós vivemos está em decomposição. É que o mundo em que nós vivemos, ele está perdido em trevas. Basta você abrir o seu celular de manhã, basta você conversar com os seus colegas do trabalho, basta você observar histórias que têm perdido ali o seu rumo, histórias que se perdem na história. A sensação que cada vez nos acompanha é que parece que não pode piorar. A gente fala assim, finalmente, chega. Acabou, né? Já piorou o que tinha para piorar. Só que aí vem a próxima notícia. E aí a gente fica sem acreditar. Aí vem a próxima notícia e a gente fica, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Meu Deus do céu, pensei que a gente já tinha chegado no pior. O mundo mudou em tecnologia, mudou em avanços, mas não mudou em essência. O primeiro capítulo da história da humanidade, após a queda, após Adão e Eva se rebelarem contra Deus, conta a história lá atrás já, de um irmão que mata outro irmão. Isso continua até os dias de hoje. Irmão que mata irmão, pai que mata filho, filho que mata pai, são as notícias que nos cercam. O problema, irmãos, nunca foi estrutural. O problema sempre foi moral e sempre foi espiritual. E é em meio a essa verdade, desse mundo cruel, desse mundo em trevas, dessa terra em decomposição, que quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos Deus em missão. Deus está em uma missão, Deus está trabalhando, Deus está operando algo. Em toda a história da humanidade nós vemos isso, Deus trabalhando, Deus fazendo algo, Deus está em missão. E aqui no nosso texto, nós vemos que Deus nos chama para essa missão. Eu e você somos chamados para a missão que Deus ele ingressou nesse mundo. Quando Jesus, no versículo 5, ele sobe a esse monte, lembra que nós estamos nessa série O Evangelho do Rei, estudando trecho a trecho do Evangelho de Mateus. Quando ele sobe a esse monte, ele não está falando aos seus discípulos que estão em um mundo que é perfeito. Jesus não está falando aos seus discípulos, considerando que o mundo que os seus discípulos estão é saudável. Jesus ele não está formando os seus discípulos para uma sociedade totalmente equilibrada, não.
Jesus não é um louco que não consegue enxergar a realidade. Ele vê, ele enxerga, ele sabe exatamente o tipo de cenário que os seus discípulos viviam no passado e o tipo de cenário que os seus discípulos viveriam no futuro. O cenário que nós vivemos hoje. E o chamado de Jesus não é para nos retirarmos do mundo. O chamado de Jesus não é talvez para nós encontrarmos alguma caverna e nos protegermos. Não é para a igreja criar uma bolha, fechar as portas, criar um bunker e vamos nos esconder aqui, deixa que o mundo se exploda. Não. O cenário onde a nossa fé é colocada à prova é exatamente nesse ambiente em trevas. O cenário, o campo de atuação dos discípulos de Jesus é exatamente nessa terra em decomposição. Sabendo da realidade do mundo, sabendo na necessidade do mundo, Jesus ele declara algo aos seus discípulos aqui nesse texto, que revela tanto a identidade do seu discípulo, quanto também revela a função dos cidadãos do seu reino. Ou seja, Jesus nesse texto que nós lemos, Mateus capítulo 5, versículo 16, 13 ao 16, Jesus ele fala sobre quem os seus discípulos são, e o que eles devem fazer. Então, vamos finalmente ao nosso texto. No versículo 13, no início do versículo 13, e no início do versículo 14, eu quero chamar sua atenção para isso, ok? Para a palavra de Deus. No início do versículo 13, no início do versículo 14, Jesus utiliza basicamente a mesma construção linguística. Ele usa basicamente as mesmas palavras, uma atrás da outra. Nós vemos nessa estrutura usada por Jesus, dois elementos que ele introduz, que embora ele está seguindo à risca a mesma estrutura, ele coloca dois elementos que são diferentes, mas que embora eles sejam diferentes, eles caminham juntos. No versículo 13, Jesus diz: vocês são o sal da terra. E no início do versículo 14, ele diz: vocês são a luz do mundo. Percebe? Ele repete isso: vocês são. E ele distingue entre esses dois elementos, sal da terra e luz do mundo. Primeiramente, logo após Jesus tratar do caráter daqueles que fazem parte do seu reino, através das bem-aventuranças, nós vimos lá: bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Isso faz parte do caráter de quem participa do reino de Jesus. Só que agora Jesus ele vai declarar, e ele declara a identidade daqueles que fazem parte do seu reino. Agora Jesus ele vai declarar e ele vai afirmar a identidade daqueles que fazem parte do seu chamado, fazem parte daquilo que ele está construindo. A sequência após as bem-aventuranças não é uma ordem. Sejam isso, não. Jesus não está ordenando algo aqui, não. Jesus está constatando, Jesus está afirmando algo. Não é uma questão de nós tentarmos ser sal. Não é uma questão de nós nos esforçarmos para ser luz. Aqui Jesus também, ele não diz: olha, um dia vocês serão. Jesus também não diz: olha, vocês tentarão ser. Não, Jesus é enfático. Ele diz: vocês são. É uma constatação. É algo automático. É um degrau padrão, é um degrau comum. Você partiu das bem-aventuranças, o próximo passo é esse. A constatação que Jesus faz aqui, de que vocês são, precisamos ter em mente que ele não faz isso, e ele não diz isso a respeito de qualquer pessoa na multidão. Imagine a cena: Jesus se assenta ao monte, os seus discípulos se assentam ao redor dele, e a multidão vem ao encontro de Jesus. O foco principal de Jesus não é a multidão. Ele fala à multidão, mas o foco principal de Jesus é os seus discípulos. Jesus está falando com aqueles que ouviram o chamado do reino e que foram moldados por ele. Jesus, ele não deseja, com essa afirmação de que vocês são, falar sobre uma conquista, falar do que nós devemos fazer,
mas sim sobre quem somos. Falar de que eu e você somos algo, somos alguém. E ser alguém nesse ponto do ensino de Jesus é uma progressão natural. Ser alguém nesse ponto do ensino de Jesus é um caminho normal, é um caminho comum. É algo quase que automático. É somente para aqueles que são bem-aventurados. Ou seja, irmãos, Jesus identifica aqui os seus discípulos. Só que a verdade é o seguinte: você não pode ser sal se você não for o misericordioso dos versículos anteriores. É uma progressão. Você não pode ser luz se você não for aquele que tem fome e sede de justiça, e que é bem-aventurado aqui, do versículo 3 até o versículo 10. A pessoa só pode ser aquilo que Jesus diz nesse texto, sal e luz, se antes ela for a pessoa que é bem-aventurada. O texto está conectado. Eu falo isso porque às vezes a gente faz aquela leitura rápida e a gente não entende as conexões daquilo que Jesus está falando. Parece que ele está jogando palavras ao vento, uma coisa não está conectada com a outra. Não, está totalmente conectada. E é após essa afirmação de que nós somos, que Jesus agora ele coloca algo diferente na mesa. Ele fala, vocês são, e agora ele qualifica isso. Vocês são, e o que nós somos? Sal e luz. Jesus ele não usa esses dois elementos por acaso. Não. Deu na cabeça de Jesus, veio sal na cabeça. Veio luz na cabeça. Não, não. Jesus ele poderia ter usado muitos outros exemplos. Poderia ter usado muitas outras comparações. Jesus ensinava assim. Você vai ver aqui no Sermão do Monte, está todo mundo num ambiente aqui, céu aberto. Eles estão em um monte, gramado por ali. E ele fala assim, olhe para os lírios, olhem para os pássaros do céu. São coisas que fazem parte do cotidiano daquelas pessoas. São coisas simples. Sal e luz são coisas normais, são coisas comuns, que faziam parte do cotidiano dessas pessoas, mas que também fazem parte do nosso cotidiano. A intenção de Jesus ao usar esses dois elementos, sal e luz, é apontar para algo essencial na identidade do discípulo. Quem nós somos, e preste atenção, quem nós somos não pode ser considerado uma mera descrição, não é um rótulo. Jesus aqui ele não está só colocando um título sobre nós. Jesus ele não está falando apenas sobre um status. Coloca aí no seu crachá, sal. Não, ele tem algo a falar sobre isso. Ele quer nos ensinar algo sobre isso. Ao afirmar isso sobre os seus discípulos, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, Jesus ele demonstra que aquilo que nós somos deve exercer influência onde nós estamos. Se vocês são sal, algo deve mudar aonde vocês estão. Se vocês são luz, algo deve se tornar visível por causa da presença de vocês. O sal é algo que exerce uma influência invisível. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente só tem lá na cozinha mesmo, a gente usa na comida, você não pensa, mas a princípio a influência do sal é invisível. Porque quando você coloca o sal numa refeição, você pode não enxergar ele. O sal se mistura ali com o feijão, com o arroz, com a carne. O sal ele se torna agora invisível, é impossível de você saber aonde que ele está. Se alguém salga a carne e você está lá no prato, arroz, feijão, carne, batata frita, você não sabe o que está salgado ou não. Quando você dá uma garfada, quando você coloca na boca, você descobre. Você pode não identificar onde o sal está, mas quando você coloca na boca, quando você come, você percebe que algo foi alterado. A luz, por exemplo, já acontece de maneira diferente. O sal, ele influencia de forma invisível. Ninguém está vendo o sal ali. Ninguém viu que colocaram muito sal e vão colocar mais sal ainda. A luz não. A luz, ela tem uma influência de maneira imediatamente perceptível. Quando a luz, ela entra em um ambiente que está escuro, quando a luz ela entra num quarto que está sem luz, que está escuro, a escuridão ali deixa de existir. Por mais que seja uma luz mínima. Talvez você já deve ter visto isso. Seu quarto está todo desligado, hora de dormir, mas tem um LEDzinho ali de algum aparelho. Parece que está clareando o quarto todo.
É uma luz muito pequena, mas aquela luz pequena consegue romper com a escuridão e consegue brilhar de alguma forma. Não é como se tudo estivesse apagado. Jesus aqui, ele não está apenas descrevendo quem nós somos. Jesus está mostrando que a nossa identidade, ela tem e ela deve ter um impacto real no ambiente em que nós estamos inseridos. Jesus está falando, olha, se vocês são sal e se vocês são luz, isso deve influenciar, isso deve ter um impacto aonde você está. É impossível ser sal, é impossível ser luz e as coisas continuarem da mesma forma. Se nós somos cidadãos desse reino, do reino de Jesus, se o nosso caráter ele foi moldado por aquilo que é expresso nas bem-aventuranças e que nós vimos, então a nossa presença no mundo não pode ser neutra. Onde o discípulo de Cristo está, algo deve ser diferente. Não dá para a sua casa continuar a mesma. Tem algum problema aí. Não dá para o seu serviço, para o seu trabalho ser o mesmo. Se você é sal, se você é luz, o fato de você estar ali deve influenciar o ambiente de alguma forma. Aonde o discípulo de Cristo está, algo deve ser diferente. E é então que logo após afirmar a nossa identidade, Jesus torna o seu ensino ainda mais sério. Ele já afirmou, vocês são, e agora ele afirmou a nossa identidade, vocês são sal dessa terra, vocês são luz desse mundo. Agora Jesus torna o seu ensino mais sério, porque depois de afirmar quem somos, ele nos dá um alerta. A continuação do versículo 13 diz, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E também no versículo 15, Jesus diz, é um alerta, ninguém acende uma lâmpada e coloca ela debaixo de uma vasilha. Irmãos, o fato de sermos sal, não significa que automaticamente nós estaremos exercendo a nossa função. O fato de nós sermos luz, não significa que inevitavelmente nós brilharemos. Segundo aquilo que Jesus nos ensina nesse texto, existe a possibilidade da inutilidade. Jesus ele nos alerta para um perigo, e o perigo é o perigo de nós sermos inúteis, de não termos serventia alguma, de não servirmos para nada. Por exemplo, Jesus, quando ele fala do sal, ele não fala apenas do sal que perde o sabor, ou então pela função que o sal também tinha na sua época, que era de retardar a decomposição de certos alimentos. Ok? Não tinha freezer, não tinha geladeira, então o sal ele tinha essa função também. Jesus ele não está discutindo química aqui. Jesus não é um professor com uma lousa falando, olha só, a reação que o sal tem com o alimento, a reação que o sal faz com a comida e preserva a comida. Não, não. Jesus ele está falando sobre incoerência. O sal, ele existe para influenciar. Se o sal deixa de influenciar, ele perde aquilo que é da sua natureza. É normal e é comum o sal salgar. Se o sal, ele não influencia, ele não dá esse sabor, ele não trabalha na prevenção ou no retardo da decomposição de certos alimentos, ele deixa de cumprir a sua natureza. Ele deixa de cumprir a razão pela qual ele existe. Em outras palavras, Jesus está dizendo que é possível você carregar um rótulo. Você chegou até aqui. Você se viu bem-aventurado em muitas coisas que foram ditas aqui atrás, alguns domingos atrás. Só que ainda assim você tem um rótulo e você perde a sua natureza. É possível você estar próximo da fé e ainda assim não exercer influência alguma. É possível, totalmente possível você vir à igreja, estar inserido no mundo, porque você veio à igreja, ouviu o chamado, Jesus te inseriu no mundo, te inseriu numa família, num serviço, numa faculdade, numa vizinhança, e ainda assim não alterar nada ao seu redor. Porém, se o sal ele perde o seu sabor, ele não se torna neutro.
Ah, ele nem salgou nada e nem salgou pouco. Não, ele se torna inútil. Se o sal ele perde o seu sabor, ele perde a sua característica. E como Jesus diz, o único caminho para o sal é ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Agora, quando Jesus fala sobre a luz, o problema não é perder a sua natureza, a sua característica, como no sal. A questão aqui, quando Jesus fala sobre a luz, é esconder a sua função. Afinal, a luz, ela continua sendo luz, mesmo se ela for escondida. Jesus fala o seguinte: ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Não faz sentido isso. Não faz sentido. A luz continua sendo luz, ela vai brilhar debaixo da vasilha. Porém, o ambiente que está em trevas e que necessita dessa luz brilhar para justamente revelar aquilo que está escondido, bom, essa luz se escondeu. Ela não está cumprindo o seu propósito. A função da luz não é existir escondida, é tornar visível tudo que está ao seu redor. Jesus apela para aquilo que é óbvio. Hoje, irmão, é fácil, você aperta o interruptor e desliga, liga a luz. Ou você fala, Alexa, desligar a luz. E aí sozinho, lá desliga a luz, acende a luz. Só que nesse tempo aqui, era muito mais louco isso. Você ter o trabalho de ligar ali a sua lamparina, você ter o trabalho ali de colocar fogo, você ter o trabalho o seu lampião. E depois de tudo isso, você guardar isso, você esconder isso. Imagine o seguinte, irmãos, que as luzes dessa igreja estão apagadas, todas apagadas. E aí nessa escuridão toda, que tem gente que já começa a ficar com medo, eu vou lá e falo assim, quer saber, galera, fica tranquilos. Eu vou ligar a luz do meu celular, eu vou guiar vocês até a saída. Só que aí eu faço isso aqui, ó. Continua sendo luz? Continua. Continua acesa? Continua. Mas está exercendo a sua função, sim ou não? Não. A gente continua ainda na escuridão. Não tem nada que nos guie, não tem nada que revele. No início desse sermão, nós fizemos não muito esforço para lembrar que nós vivemos em uma terra em decomposição. Você não precisa nem lembrar, você não precisa nem lembrar das matérias dos jornais, você não precisa nem lembrar de quem matou quem, não precisa nem lembrar das atrocidades. É muito fácil, a gente já lembra isso. Está fácil na minha mente, na sua mente, que nós vivemos em um mundo perdido em trevas. Um mundo onde cada manchete que chega para nós ali no Instagram, ou então em algum portal de notícia, parece que compete entre si para ver qual que é a mais absurda. A gente viu esses dias, pai mata os 2 filhos e depois se mata. Há um tempo atrás, a gente ouviu coisas absurdas envolvendo mãe, filho, incesto, essas coisas terríveis. E quando nós observamos esse texto, é exatamente nessa terra, em decomposição, que Jesus diz, vocês são sal. Nesse texto, quando nós vemos, é exatamente nesse mundo que Jesus diz, vocês são luz. Então a pergunta que naturalmente deve surgir é, no ambiente em que eu e você estamos inseridos, na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, no nosso serviço, na nossa escola, na nossa universidade, na nossa vizinhança, existem sinais da influência que nós como sal estamos exercendo? Na onde você está, sim, no caos da vida, no lugar onde você está, na sua casa, Alex, você não sabe como que é a minha casa tão problemática, é nesse lugar existem sinais daquilo que nós deveríamos revelar, porque somos luz, ou tudo permanece como está. Eu lembro de uma época, irmãos, em que ser crente era algo que até os bandidos temiam. Não sei se você chegou a pegar essa época. O bandido ia assaltar
aquela senhorinha de coque, com aquela bolsinha pequenininha na mão assim. E ela falava assim, não, eu sou crente. O bandido ia assaltar o fulano que estava com uma Bíblia debaixo do sovaco. Ele falava, não, estou indo para a igreja. Às vezes ele ia até embora, dava meia volta. Tinha temor. Falava, não vou mexer com os crentes não. Porque se mexer com os crentes, se ele mandar uma rajada de línguas aqui, já era, eu caio no chão. Se ele falar em nome de Jesus, eu já coloco a mãozinha para trás, começa a engrossar a voz. Só que hoje, irmão, hoje o bandido, ele decide assaltar uma pessoa, a pessoa fala assim, eu sou cristão. Não me assalta não. Ele fala assim, você é cristão, Pai do Senhor. Graça e paz, irmão, que bom ter você por aqui. Está indo para o culto? Que bom, estou indo também para o meu culto. Fala assim, ufa, ainda bem, você não vai me assaltar. Ele falou, não, passa o celular. Ele pega seu celular e no final fala assim, Deus te abençoe, bom culto. E se bobear, ele ainda dá dízimo na igreja do roubo e ainda conta o testemunho no final do culto. Olha, pastor, eu quero contar aqui um testemunho, porque o senhor não sabe, eu estava andando numa rua, e Deus colocou uma pessoa totalmente sem noção, com um celular na mão, assim, ó, era a deixa que eu precisava. A gente vive um tempo em que ser crente, ser cristão é um rótulo. Todo mundo é. O influencer é cristão, é crente. O jogador de futebol é crente. E quem dera fosse. Mas aí você vai ver a vida. Casou 2, 3, 4, 5 vezes. Traiu a esposa, traiu o marido. É crente, mas é crente só como rótulo. Olhemos, irmãos, para a situação do nosso país. O Brasil é o país cujo possui uma bancada chamada de bancada evangélica. De deputados, de senadores. E muitos desses que fazem parte da bancada evangélica se dizem pastores. Alguns se dizem até apóstolos. Eu não sei como, os que eu conheço todos morreram. Né? Hoje os apóstolos são muito mais simples, anda de carrão, anel de ouro no dedo, mas o outro dia a gente fala sobre isso. Mas se dizem crentes, se diz cristãos, mas vejamos a influência que eles exercem. Tal influência desses que se dizem cristãos é capaz de retardar a composição dessas terras verde e amarela ou não? Tal influência desses que se dizem de Cristo revelam aquilo que Cristo espera dos seus discípulos no mundo ou não? Pelo contrário, está mais fácil esconder dinheiro dentro da cueca do que revelar alguma coisa. Se somos sal, se nós somos sal, a nossa fé, ela precisa afetar as nossas decisões, e ela precisa também afetar quem está ao nosso redor. Se nós somos luz, a fé que nós temos precisa ser perceptível, as pessoas precisam enxergar, precisam ver, e precisam ver isso nas nossas escolhas, e nos relacionamentos que nós temos. O perigo de nos tornarmos inúteis não é, irmão, você ter vergonha de falar que é crente. Você está lá na recepção e fala assim, qual que é a sua religião? Você fala, evangélico. Fala o quê? Você é o quê? Evangélico. Quando você fala alto, você é o quê? Você é mórmon? Não, sou evangélico. Aí você já fica meio com medo assim. Vai que alguém te vê, vai que alguém... Não. O perigo de se tornar inútil não está na vergonha de nós falarmos que somos cristãos. O perigo de nos tornarmos inúteis está na ausência do impacto que o cristão deveria ter no mundo. Eu não estou falando que o cristão não tem que estar na política. Eu não estou falando que o cristão não tem que estar jogando bola. Não pode, é do diabo. A bola de futebol é o ovo do capeta. Não estou falando isso não. Você precisa, nós precisamos estar em todas as esferas. O crente, o cristão em Cristo Jesus verdadeiro, ele precisa estar na política, ele precisa estar no futebol, ele precisa estar no seu trabalho, ele precisa estar na sua vizinhança. Nós precisamos, porque é exatamente assim que a gente vai salgar o mundo. É exatamente assim que nós vamos trabalhar na retardação da decomposição do mundo. Nós vamos trazer luz. Se o sal ele perde o seu sabor, ele não deixa de existir. Ele apenas deixa de fazer a diferença. Se a luz ela é escondida, ela não deixa de ser luz. Ela apenas deixa de cumprir o seu propósito.
A questão, irmãos, não é aquilo que o mundo está fazendo. A grande questão é aquilo que nós não estamos fazendo. Normalmente nós nos escondemos debaixo dessa desculpa. Quer saber? Não vou nem investir nisso aí não. Quer saber? Eu não vou nem tratar a respeito dessa questão, porque você sabe como que as pessoas aí no mundo estão. Você sabe como que os meus familiares são. É mais fácil a gente ir. Eu pensei em não falar sobre isso, mas eu vou falar para te dar um exemplo muito claro. Quando a gente estava para casar, eu e a Roberta, a gente foi lá no salão, assinar o contrato e tal, e não sei o quê, e aí chegou aquele dia de experimentar, né? O dia da degustação. E aí a gente escolhe, vai ter salgadinho, vai ter não sei o que lá, vai ter tal, o que vai ter. E aí chegou a grande pergunta, o que vocês vão servir para os seus convidados beberem? A gente falou, Coca-Cola gelada, e tem que ser Coca-Cola, não pode ser Kiko-Cola, né? Coca-Cola, de verdade ali, a original, Guaraná, Fanta, suco e água. E se possível, água gelada, que é melhor. Não, mas se bebida alcoólica, tem aqui uma carta, você pode... Eu não bebo. Roberta também não bebe. Os pais da Roberta são crentes em Cristo Jesus, não bebem. Os meus pais não bebem. Para que eu vou facilitar e eu vou cooperar com algo que eu não acredito, que eu penso e eu sei que faz mal? A gente não pode agir como o mundo age, porque nós devemos ser diferentes. Aonde nós estamos precisa ser diferente. Irmão, de verdade, se você continua, depois de ser crente, depois de virar crente, cristão, e você continua lá no seu emprego, deve continuar. Não é porque você se tornou crente, agora eu vou viver da obra. Bom, a igreja não está conseguindo nem se pagar às vezes, irmão. A gente não está aceitando currículos, não. Tá bom? Vai trabalhar, em nome de Jesus. Palavra profética para a sua vida. Vai-te trabalhar. Mas de verdade, você se converteu. E aí as pessoas, elas te encontram. Está aquela rodinha de amigos. Você chegou. E eles continuam falando as mesmas besteiras. A galera continua falando as mesmas piadinhas ali, de duplo sentido. A galera continua falando palavrão à torta e à direita. Você chegou. E nada mudou. O problema não está neles. O problema está em você. Nem que, presta atenção, nem que quando você chegar no ambiente as pessoas falam assim, olha lá, o crente chegou. É melhor a gente parar de falar aqui. Nem que seja para ali te atacar. Mas as pessoas precisam mudar, irmãos. A sua família não pode ser a mesma. Você não pode falar das mesmas coisas que você falava no passado. O passado passou, ficou lá para trás, acabou, já era. Você é nova criatura. Nova criatura fala de coisas novas, das boas novas, das coisas que Deus faz. Não dá, irmãos. O fato de nós estarmos em um ambiente, esse ambiente continuar a mesma coisa, existe algum problema. Algo de errado está acontecendo. E não é aquilo que o mundo está fazendo, é o que nós, como sal e luz, é o que nós, como discípulos de Cristo, não estamos fazendo. Agora, de verdade, por que nós precisamos ser diferentes? Já pensou sobre isso? Porque Jesus falou. Isso é uma boa resposta. Mas por que nós devemos exercer influência onde nós estamos? A resposta está no versículo 16. Acompanha comigo. Assim, dessa forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O objetivo de ser sal, o objetivo de ser luz nesse mundo, não é para que as pessoas nos vejam. O objetivo de ser sal e de ser luz não é para que as pessoas admirem. Jesus ele vai tratar sobre isso daqui a pouco, lá no capítulo 6. Porque às vezes a gente pensa que é isso.
As pessoas precisam saber que eu sou crente. Então você chega lá no trabalho e o patrão fala assim, ó, faz o seguinte, tira aquilo daquela caixa, arruma aquele lugar para hoje. Aí você fala, peraí, eu vou orar. O patrão, o quê? Eu estou mandando, eu vou orar, vou ver o que Deus quer. A gente pensa que ser crente é isso. A gente quer mostrar que a gente ora. Não, vou ver se é da permissão de Deus eu arrumar o almoxerifado ou não. Mas peraí, o seu patrão mandou, irmão. Jesus ele vai tratar sobre isso em Mateus capítulo 6. Vamos chegar lá logo mais. Chegaremos lá logo mais. Não, o que nós fazemos, a ajuda que nós damos, a misericórdia que nós estendemos, né? Jesus fala sobre as esmolas, que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. A nossa oração, ela não deve ser feita em praça pública, no sentido de angariar os olhares para nós. O nosso jejum não deve chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas falem assim, olha, esse aí jejua. Não, Jesus ele trata isso, Jesus ele trabalha essa atenção aqui. Ser sal e ser luz não é para que as pessoas nos vejam, o objetivo é para que o Pai seja glorificado em nossas vidas. O sal ele não é o elemento principal de uma refeição, convenhamos, ok? A função do sal é realçar o sabor, porque quando o sal ele se torna o elemento principal da refeição, o prato se torna ali intragável. Você fez a comida e você colocou um pouco de sal. Aí você coloca mais sal, daqui a pouco você come e você fala, só sinto o gosto do sal. Aquela feijuca, aquela macarronada, sabe, do almoço de domingo. Você quer sentir o gosto ali do molho, da massa. Você quer sentir o gosto daquilo que está no prato. Aí você enche de sal. O sal ele não é o elemento principal. Não. A luz também, ela não chama a atenção para si própria. Em um ambiente que está escuro, a gente acende as luzes. A luz, ela não está chamando a atenção para si, ela está clareando o lugar. Ela está facilitando para que todos vejam, para que todos entendam o que está acontecendo. A partir do momento em que a luz, ela chama a atenção para si, aí aquele holofote, igual esse aqui. E o holofote é muito forte. Aquilo que ele deveria fazer, cumprir a sua função, que era iluminar e facilitar a vida, ele começa a cumprir o contrário. Ele cega as pessoas. A partir do momento em que são dois perigos, o perigo da gente não cumprir com a nossa função e as coisas continuarem iguais, e o perigo da gente pensar que por ser sal e ser luz, a gente precisa de proeminência. Todos olhem para mim. Não. O foco, o objetivo é a glória de Deus, o nosso Pai que está nos céus. O fato de nós sermos diferentes do mundo e de nós influenciarmos tudo que está ao nosso redor, tem como único objetivo a glória de Deus e não a nós. E de verdade, irmãos, talvez você ouve isso. Alguém pode ouvir isso e já ouviu outras vezes e pode pensar exatamente aquilo que você já pensou, talvez, e não teve coragem nem de externalizar. Não tem pensamentos que a gente tem a respeito de Deus. A gente fala, não, tira isso da minha cabeça, porque isso é um ultraje a Deus, isso é uma blasfêmia. Tem alguns pensamentos que são difíceis da gente entender, né? São algumas coisas que não fazem sentido para nós. E essa é uma dessas coisas, esse é um tipo de pensamento. Qual pensamento? O seguinte, quer dizer, eu faço tudo certo. Talvez você já pensou nisso, presta atenção. Eu faço tudo certo. Eu me esforço para influenciar o mundo a qual eu estou. Eu me esforço para ser diferente. Eu digo não para aquelas coisas que antes eu dizia sim. Eu procuro andar na linha. E no final das contas, quem recebe o reconhecimento é Deus. Eu não sei se você já pensou nisso, mas muita gente pensa. Espera aí, preciso e devo ser sal. Preciso e devo ser, porque essa é a minha identidade, luz. E no final das contas, quem recebe o elogio é Deus. Quem recebe o reconhecimento é Deus. Tem nenhum tapinha nas minhas costas, não. Tem ninguém para mandar foi muito bacana, você foi muito legal. Não pode. A verdade é que se a gente não entender corretamente o que significa glorificar a Deus,
Isso pode soar estranho. Você praticamente na sua cabeça faz todo o trabalho, você pensa que você fez todo o trabalho. E no final das contas, a glória é para Deus. Você se esforça, vive uma vida de fé, jejua, ora, e no final, se alguém fala assim, olha, você é um exemplo. Não, 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 não. Glória a Deus, fala isso para mim não. Não, não, não me elogia não, a glória tem que ser de Deus. Para algumas pessoas eu sei que pode parecer injusto, parecer como se Deus ele fosse uma divindade carente de aplausos. Parecer que Deus, Ele é uma divindade que está lá nos céus, ali com uma caixinha, só esperando os nossos elogios. Parecer que Deus é como a gente. Para algumas pessoas eu sei que pode parecer que Deus é um megalomaníaco, que não pode e não deixa ninguém ser elogiado a não ser Ele. Só que isso acontece, esse tipo de pensamento acontece porque a gente não entende. É por esse motivo que a gente precisa, se faz necessário entender o que é glorificar a Deus. E eu já te adianto, não é somente você levantar a mão no culto e falar, glória a Deus, aleluia. Também é, mas não é somente. Primeiramente, para entender o que é glorificar a Deus, a gente precisa entender o que é a glória de Deus. Então, se tiver com papel e caneta, anota para você não esquecer. Por toda a Bíblia, a glória de Deus, ela é compreendida como uma manifestação visível, como uma manifestação que pode ser percebida por nós, humanos, de quem Deus é. A glória de Deus é o peso da realidade de quem Deus é, sendo percebido por nós. Alex, como assim? Vamos lembrar do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando a gente encontra esse termo, quando a glória de Deus, ela vinha e ela enchia tanto o tabernáculo quanto o templo, o que acontecia? O que era aquilo? Aquilo era uma manifestação visível de Deus. Nós não vemos Deus. Nós não podemos ver Deus. Mas no Antigo Testamento, o que era a glória de Deus? Era a manifestação visível. Deus estava ali naquele tabernáculo, com Moisés, ali no deserto. Deus estava ali no templo, ali com Salomão. A glória de Deus é aquilo que pode ser percebido por nós, e que carrega, e que traz o peso de quem Ele é. A glória de Deus é a sua santidade que nós podemos notar no ambiente. A glória de Deus não é um arrepio. A gente fala assim, nossa, hoje o culto foi só glória, porque todo mundo chorou e todo mundo se arrepiou. Não é só isso, irmão. Pode acontecer isso no ambiente. No ambiente em que a glória de Deus é manifesta, pode acontecer como na inauguração do templo em Salomão. As pessoas se vão ao chão, porque o peso da glória é muito grande. Mas a glória de Deus é quando a gente começa a perceber, e a gente consegue notar Deus no ambiente. Às vezes isso é de maneira visível. Uma nuvem sobre o tabernáculo, a coluna de fogo que guiava o povo, às vezes é perceptível. A nuvem que invade o templo, às vezes a gente não consegue perceber com os nossos olhos. Talvez não com os nossos olhos carnais, mas sim com os nossos olhos espirituais. Nós não vemos a Deus, mas a glória de Deus é a maneira como nós podemos perceber Ele na nossa realidade. É como se o invisível, ele começa e ele se torna perceptível. Por esse motivo, glorificar a Deus não é e não pode ser entendido como algo que nós acrescentamos a Ele. É como se Deus hoje ele tivesse uma meta. No culto da Vivendo em Amor, ele precisa de 498 glórias. Vamos começar. Glória, glória. E todo mundo começa a falar glória, para que chegue na meta e Deus fala, agora sim, agora eu vou abençoar. É como se Deus ele tivesse um conta-gotas, é igual aqueles programas de TV de doação, né? Faltam aqui 20 glórias. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pronto, acabou. Glorificar a Deus não é acrescentar algo a Ele. Não é aumentar algo, porque o que nós aumentaríamos em Deus se Ele é eterno, se Ele é infinito? Se nós não conseguimos mencionar o tamanho dEle. Glorificar a Deus, aprenda isso. Glorificar a Deus é tornar visível, é reconhecer, é tornar algo como reconhecido, que aquilo é uma manifestação verdadeira de Deus no nosso meio.
É mais reconhecimento do que a gente entregar. Ó Deus, está aqui a glória, está aqui também. E aí ele vai amontoar essa glória. Não, ele já tem tudo que ele precisa. Deus, ele é um ser autossuficiente. Ele não precisa de nada. Quando glorificamos a Deus, nós estamos reconhecendo quem Deus é. Estamos reconhecendo algo do caráter de Deus aqui, nesse lugar, nas pessoas. Quando Jesus disse que as pessoas, elas verão as nossas boas obras e elas glorificarão ao Pai, Ele está dizendo que por meio da nossa vida, por meio da nossa fidelidade, por meio da diferença que nós expressamos diante das pessoas que estão perdidas no mundo, algo da realidade de Deus se torna perceptível, seja para aquele que é crente, seja para aquele que é ímpio. Quando uma pessoa, ela é capaz de glorificar a Deus por causa da sua vida, por causa das suas boas obras, como Jesus diz, é que essa pessoa consegue enxergar e ela reconhece Deus na sua vida, a ponto de falar, olha, eu estou vendo um resquíciozinho da eternidade aqui nessa pessoa. Glorificar a Deus é reconhecer publicamente que aquilo que nós vemos em alguém, que aquilo que nós vemos numa pessoa, que aquilo que nós vemos em um ministério é a evidência da atuação e do caráter de Deus aqui nesse mundo caído. É a gente levar um pouco de Deus para que as pessoas conheçam um pouco de Deus, e às vezes não vão conhecer um pouco de Deus porque a gente fala bonito, ou então porque a gente usa a camiseta I love Jesus. É porque nós vivemos assim. É por esse motivo que nós não produzimos glória. A glória humana não vale de nada. Nós não produzimos glória, ela não depende de nós. A questão é que nós refletimos essa glória, porque essa glória pertence a Deus. E quando as pessoas glorificam a Deus por causa da minha vida e da sua vida, essa glória que pertence a Deus é refletida nas nossas vidas, e ela se torna perceptível. Aquilo que era invisível se torna visível de alguma forma. Eu acho muito bonito, irmãos, a maneira como a palavra de Deus, ela descreve o futuro. E um dos cenários que a Escritura nos oferece a respeito de como será a eternidade, nós vemos lá no livro do profeta Abacuque. Qual coisa vai ficar aqui na tela? Abacuque capítulo 2, versículo 14, aponta para uma realidade futura. E é Deus falando, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías também no seu livro, ele tem uma visão em que os seres celestiais, eles proclamam, lá em Isaías capítulo 6, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Irmãos, haverá um dia em que não será em um canto isolado do planeta, haverá um dia que não será uma manifestação restrita no tempo, haverá um dia em que a glória de Deus, ela não será percebida apenas por lampejos, haverá um dia em que a glória de Deus será plena, ela será incontestável, veremos essa glória será tudo. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 23, diz, a cidade, aquela cidade que está sendo preparada para nós. A cidade não precisará nem de sol. Como assim? Também não precisará nem da lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Enquanto esse dia não chega, irmãos, Deus permite algo extraordinário acontecer através das nossas vidas. Quando alguém vê as boas obras que praticamos e glorifica o Pai, essa pessoa, ela reconhece, ela experimenta de um vislumbre daquilo que será na eternidade. Quando alguém vê que você é misericordioso, e essa pessoa fala, isso é diferente. O mundo não é assim.
A minha família, nem minha família é assim comigo. Olha, tem algo diferente nessa pessoa. Essa pessoa pode até não falar assim, glória a Deus. Ela pode nem expressar essas palavras, mas o fato dela reconhecer isso e marcar ela com isso, é exatamente um vislumbre que essa pessoa teve. Por mais que ela não é nem crente, por mais que ela nem vá na igreja, por mais que ela nem seja batizada nas águas, ela começa a ter um vislumbre do que será quando o nosso Senhor voltar e consumar o seu reino. Como será a eternidade? A gente pira com isso. A gente lê Apocalipse e a gente fica doido e querendo entender aquelas figuras, aquelas metáforas. A gente vê o livro de Ezequiel, a gente vê o livro de Daniel. E como será, o que vai acontecer, o que nós vamos comer. A gente fica preocupado com essas coisas. Será que vai ter McDonald's na eternidade? A gente fica pensando isso. Você quer ter uma ideia do que será na eternidade? Viva como filho de Deus hoje. Você quer que a sua família ame a volta de Cristo? É louco isso, não é? Porque a gente quase nem fala mais. Ah, ele vai voltar aí um dia. Um dia ele vai voltar. Tá chegando, tá chegando. Guarda aí. Enquanto ele não chega, vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix. O pessoal aqui das antigas lembra, né? O pessoal novo falou, o que é isso? Hã? Pesquisa, vai no Google, vai no ChatGPT. Quando alguém vê as nossas boas obras, as boas obras que nós praticamos, não para atrair glória para nós, não para atrair reconhecimento para nós, mas para glorificar a Deus, é como se por um instante o futuro, esse futuro maravilhoso, ele invadisse o presente. É como se por um instante a eternidade abrisse uma frestazinha assim. É como se Deus abrisse uma fresta da eternidade e Deus revelasse aquilo que vai acontecer quando nós estivermos plenamente com Ele. Quando vêm os pacificadores e glorificam ao Pai, as pessoas experimentam um pequeno sinal do que vai ser a paz na eternidade. A nossa vida, irmãos, precisa apontar para algo maior do que nós mesmos. Eu não estou aqui, irmão, para você terminar o culto e falar assim, olha Alex, que boa pregação, você é inteligente. Não, irmão, eu estou aqui para apontar para algo que é muito maior do que eu, que é maior do que a minha vida. Eu aponto para algo que eu não consigo nem mencionar, é a eternidade, é estar com Jesus. Novamente, glorificar a Deus não é acrescentar a Ele alguma coisa, Ele já tem tudo. Glorificar a Deus é tornar visível quem Ele é. Hoje no mundo nós podemos experimentar apenas fragmentos dessa realidade. Você sai daquele culto abençoado, você fala assim, olha, como que foi bom. Eu pude sentir a glória de Deus, a gente fala isso. Por quê? Porque naquele culto maravilhoso você fala assim, olha, é como se eu sentisse mais de Deus, como normalmente eu não sinto no dia a dia. A gente hoje sente apenas isso, são fragmentos dessa realidade, mas um dia, irmãos, irmãos, um dia nós experimentaremos isso em plenitude. Um dia tudo que toca a terra, tudo que toca o universo, é a glória de Deus. Você não precisará dobrar os seus joelhos para sentir Deus. Não, você estará em Deus, Ele estará em nós. Nós participaremos disso, a glória do Senhor, o conhecimento de quem Deus é, o caráter de Deus invadirá todo o cosmo, todo o planeta, encherá toda a terra. Ser sal, ser luz, ser um discípulo de Cristo, não é apenas uma questão de obedecer regras. Porque não pense você que ser crente, tudo bem, faz do jeito que você quiser, tem graça. Então você pede perdão, faz errado, pede perdão, faz errado. Não é só uma questão de obedecer regras, mas é uma questão de cooperar com aquilo que Deus está fazendo na história. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado, irmão. Não é que o meu chamado é para pregar, então pregue. Pregue aqui, pregue lá fora, pregue aonde você estiver. Mas o meu chamado é fazer a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Faça aqui, precisamos de gente, amém? Os líderes aí, só chorando quase, né?
Vai chorando, né? Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. É fazer a obra de Deus aqui também, mas é também fazer a obra de Deus lá fora. Paulo, ele diz em Romanos capítulo 8, no versículo de número 13, perdão, no versículo de número 18, o seguinte: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente, que aquilo que nós estamos vivendo hoje, que as dificuldades que nós enfrentamos hoje, que aquilo que Jesus disse nas bem-aventuranças, bem-aventurados são vocês quando são perseguidos por causa da justiça. Alegrem-se quando levantarem contra você qualquer tipo de calúnia, quando te perseguirem, quando forem atrás de você. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Preste atenção. Eu comecei dizendo que Deus está em missão nesse mundo, e Ele nos chama para essa missão. Versículo 19: a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Existe uma expectativa em toda a criação. Afinal, toda a criação, como Paulo ele continua dizendo, depois você pode ler o capítulo 8 todinho na sua casa, toda a criação foi sujeita à queda, ao pecado. O pecado não toca somente o nosso relacionamento com o Criador e o nosso relacionamento com o nosso próximo. O pecado toca toda a criação. O pecado toca aquilo que Deus criou, tudo que Deus criou. E existe uma expectativa, existe uma espera de tudo aquilo que Deus criou, por causa de um dia. Essa expectativa existe para que homens e mulheres venham refletir quem Deus é. Aquilo que a gente vive hoje não pode se comparar com a glória de Deus que vai ser revelada em nós. Eu não sei se você consegue entender o peso disso. Não é que assim, Deus ele vai te dar agora uma casa, né? A gente pensa assim, né? Quando eu chegar lá no céu, eu vou ter uma casa com 3 andares, ruas de ouro, a casa vai ser de safira e de diamante. Não é uma questão desse tipo de recompensa. Quando Paulo ele escreve isso, né? Olha, os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que será revelada, exatamente com a manifestação visível de Deus nas nossas vidas, pois nós estamos vivendo como filhos de Deus, e de alguma forma, como o apóstolo Pedro diz em suas cartas, nós trabalhamos assim, apressando o dia da volta de Cristo. Um dia, irmãos, a gente está trabalhando nisso, a gente trabalha nisso, apressando a volta de Cristo, mostrando Deus para as pessoas, através das nossas atitudes. As pessoas reconhecem quem Deus é, porque eles veem você, porque veem como você age, como você é diferente. Pelo menos assim deve ser. Existe uma necessidade no mundo de manifestar quem nós somos. Não apenas de nós dizermos que somos filhos de Deus. Existe uma necessidade de nós vivermos como filhos de Deus. E eu não estou falando daquelas palavras velhas, que nós temos que ser filho de Deus, então, filho de Deus é herdeiro. Então, profetiza aí, decreta aí, que tudo que você quer, você vai ter. Né? A gente ouve, é uma palavra velha. Palavra do cão. Não, irmão, ser filho de Deus é muito mais do que ter coisas aqui nessa terra. Ser filho de Deus é manifestar o caráter de Deus por onde a gente passa. Irmão, de verdade, eu não quero andar por essas ruas da nossa cidade, e eu não quero que as pessoas dizem assim, olha só o relógio do Alex, comprei no AliExpress. Nem funciona, irmão, não sei nem ver as horas assim, só que é bonito. A Roberta fala, Alex, você tem que parar de se entregar assim. Mas é bonito. Não sei, mas eu acho bonito. Comprei, R$10. Eu não quero que as pessoas me vejam na rua e falem, olha só o Alex, a roupa que ele veste. Não quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, o Alex ele parece com o pai dele. Não, Alexandre, também um pouco. Né? Principalmente a barriga, a gente está chegando junto. É a camisa da firma, a gente brinca. Não, eu quero que as pessoas olhem para mim e elas falem assim, parece com Deus.
Não, ele não é Deus, eu não estou falando isso. Não estou falando isso. Não, ele não é Deus, ele tem um caráter parecido com o caráter de Deus. Ele é misericordioso. Ele é misericordioso por quê? Porque Deus é misericordioso. Você é pacificador por quê? Porque Deus é pacificador. O mundo, irmãos, ele precisa dessa influência que somente nós podemos ter. Só nós podemos exercer sobre o mundo. É a influência de retardar o apodrecimento dessa terra. Se nós nos calarmos, como Paulo diz, quem é que pregará? Quem é que vai falar? Quem é que vai dizer? Não fuja. A palavra de hoje é isso. Não fuja. Não esconda essa luz. Algo acendeu em você. Você caminhava em trevas. Você vivia em trevas. E você encontra Jesus. Ou melhor, Ele encontra você. E agora você esconde isso. Eu não estou falando de você não colocar na sua bio do Instagram, crente. Aí você marca Igreja Viver em Amor. Marca lá, em nome de Jesus, ajuda. Mas não estou falando disso não. Eu estou falando de algo muito maior. Eu não estou falando só de postar coisas sobre Deus. Eu não estou falando só de se vestir como crente e de falar como crente. Eu estou falando de agir como crente. Irmão, se a gente for ver o censo, a gente for ver os números de cristãos hoje, é uma vergonha a gente ver como que as coisas estão. Porque a gente parece que não tem influência nenhuma. A gente se fecha aqui no nosso gueto. Se fecha aqui entre as nossas portas, entre essas paredes. E nós vivemos só para nós mesmos. Precisamos, irmãos, existe uma necessidade, existe uma grande expectativa, como Paulo diz em Romanos 19, que nós venhamos manifestar quem nós realmente fomos criados para ser. Você não é um peso de papel no mundo. Ah, mas eu não sei falar como fulano. Ah, mas eu não sei pregar como ciclano. Ah, mas eu não profetizo como Beltrano. Ah, mas eu não canto como aquele. Ah, mas eu não sou que nem aquela. Que bom. Porque Deus te chamou exatamente por causa das particularidades que você tem. Por causa das características que você tem. E glória a Deus por isso. Aí, tá vendo? Eu vejo Deus nisso. Porque já pensou se Deus chamasse 100 pessoas, 100 Alex? Que terrível ser. 100 Júlios. Já pensou, Júlio? Cadê a Duda, hein, Duda? Já pensou? Né? Um Júlio já incomoda, né? Imagine 100. Não! Deus, Ele chama cada um por causa das particularidades. Ele conta comigo, Ele conta com você para essa missão. A missão de nós refletirmos a sua glória para que as pessoas conheçam a Deus. Não esconda essa luz, não deixe que o sal perca o sabor. Vivamos, irmãos, de tal maneira que através de nós a glória de Deus se torne visível ao mundo. Um dia essa glória encherá toda a terra. Mas hoje ela pode começar a ser vista em nós e através de nós. Que Deus, Ele nos ajude e que Ele tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.